Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 4 de dezembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Não deixe de conferir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todas as terças-feiras, na hora do almoço, no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. A semana deve ser marcada pela publicação do resultado do PIB do terceiro trimestre do Brasil, que será publicado amanhã, terça-feira. A expectativa do mercado é por uma desaceleração no ritmo de crescimento da economia do país e um avanço de 0,3% frente ao segundo trimestre. Importante a gente ressaltar que os economistas e analistas estão prevendo, pelo Boletim Focus, um crescimento econômico menor do Brasil para este ano e também para o próximo nas últimas semanas. Os investidores também seguem em compasso de espera pelas votações da reforma tributária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a LDO, ambas na Câmara dos Deputados. A semana também deve ser marcada pela publicação de números de emprego lá nos Estados Unidos referentes ao mês de novembro, o payroll divulgado na próxima sexta-feira. Antes de começar o Veja Mercado, segunda-feira é de costume, tem Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Vamos às projeções do mercado citadas nesse texto de abertura. Vamos a elas porque tem mudança justamente na inflação desse ano. Mudanças para cima, mas ambas residuais. O mercado, na semana passada, projetava uma inflação de 4,53 nesse ano, agora ela é de 4,54. Para o ano que vem, semana passada era de 3,91, agora é de 3,92. Crescimento econômico inalterado, taxa Selic também inalterada, mudança outra no câmbio, também residual, caiu de R$ 5,00 para R$ 4,99 para 2023 e de R$ 5,05 para 2024 caiu para R$ 5,03. Para conversar comigo sobre esses ou sobre outros assuntos, meu convidado de hoje aqui no Veja Mercado é Luiz Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. Luiz, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Luiz. Eu começo falando sobre o assunto que deve ser o da semana, o PIB do terceiro trimestre. Ele vai ser publicado nesta terça-feira, a previsão é de um crescimento de 0,3%, é um ritmo menor em relação ao início do ano. Quero entender, na sua avaliação, quais fatores que podem pressionar o PIB nessa reta final do ano e o que é esperado para 2024, se essa desaceleração deve se continuar, deve se perpetuar em 2024. Bom, Diego, na verdade a gente está até bem mais pessimista do que esse número que você falou. A gente está com uma queda de 0,4, tá, na comparação com o segundo trimestre do ano que vem, desse ano, tá? E os principais fatores, tá, que a gente tem com relação a isso é uma desaceleração mais forte dos serviços do que a gente estava esperando antes. Antes, é só para a gente qualificar, a gente estava com menos 0,1. Tá? E os dados mais fracos do serviço nesse terceiro trimestre, eles acabaram fazendo que a gente revisse o nosso número para 0,4 de queda. Outro fator também que vai ajudar bastante nessa queda do terceiro trimestre vai ser a agricultura. Tá? A agricultura que foi, sem trocadilhos, a salvação da lavoura no primeiro trimestre, tá? Com um crescimento de 1,9%. Desculpe, num crescimento de mais de 21% na comparação trimestral, já caiu no segundo trimestre, tá? E esse trimestre ele deve mostrar uma queda mais forte de 6,2%, tá? Na comparação com o trimestre anterior, tá? Então, eu acho que os dois principais fatores aí para essa desaceleração principalmente um serviço mais fraco do que o esperado e o dado negativo da agricultura. Bom, pensando mais para frente, tá? A gente acredita que o quarto trimestre vai ser um trimestre mais positivo, tá? Então a gente está com 0,2 de crescimento no quarto trimestre, basicamente por conta essa desaceleração do serviço no terceiro trimestre é revertida no quarto trimestre. Tá? Principalmente por causa da combinação aí de uma diminuição do comprometimento da renda do consumidor com o serviço da dívida, tá? E os juros mais baixos.
tá? Então a gente acha que isso pode fazer com que a gente tenha aí umas vendas no final do ano, mais favoráveis, tá? E com isso, com esse 0,2, a gente acaba ficando com 2,8, tá, de crescimento em 2023, tá? O que é muito próximo do que está o Focus hoje, que você acabou de mostrar. Olhando para 2024, tá, a gente tem aí um número mais fraco, tá, do que 2023, mas por mais paradoxal que possa parecer, esse número de 2024, a gente está com 1,9, tá, acima do que está o Focus, está próximo de 1,5, vai ser vai ser um crescimento mais, digamos assim, sentido, pela sociedade, tá. Por que que eu estou falando isso? Porque, ao contrário desse ano em que esse crescimento de 2,8 foi muito baseado, no crescimento, na safra, na super safra que a gente teve esse ano, tá? O ano que vem vai ser mais baseado mesmo em consumo, em crescimento da indústria, tá? Por conta da combinação aí de você ter uma queda dos juros, tá? Então a gente provavelmente aí em meados do ano que vem a gente vai ver essa taxa de juros no Brasil, a Selic determinada pelo Banco Central vindo abaixo de 10%, tá? Então isso vai dar um gás no consumo, na indústria, etc. Tá? E como eu falei, esse movimento de descompressão do mercado de crédito vai ficar mais evidente, tá? Então eu acho que não, a gente não deve se basear em números, tá? Apenas para esse sentimento da economia. Eu acho que ano que vem esse 1,9 vai ser mais benigno para a economia do que foi esse 2,8 de 2023. Pensando no ano que vem, você passou aqui por alguns fatores que vão estar em jogo no ano que vem. A projeção do Boletim Focus, como bem disse, é de 1,5%. A sua está um pouco acima disso, mas eu sempre lembro aqui no Veja Mercado que o mercado errou a projeção desse ano, lá em janeiro era de 0,8%, agora já é algo próximo a 3%. Essas projeções para o ano que vem, elas podem passar por revisões? Existe um ambiente, um cenário que possa permitir que o crescimento econômico seja maior do que o esperado hoje, dezembro de 23? Sim, claro, Diego. Como você citou, a gente, na verdade, não foi só esse ano, tá? Os economistas erraram os últimos 3 anos, tá? De crescimento do PIB. Existe até uma discussão sobre se efetivamente o PIB potencial brasileiro não é maior do que os economistas estão achando, tá? Dado essa sequência de erros, tá? Eu acho que tem alguma chance da gente ter um crescimento mais forte que isso, tá? Basicamente, se o cenário de inflação for mais benigno, tá, do que o mercado está esperando nesse momento, a gente pode ter uma redução mais rápida dos juros. Então, por exemplo, o mercado está considerando que você possa ter já uma desaceleração do ritmo de corte já na reunião de março, tá? Talvez, se o número de inflação continuarem vindo positivos, como eles têm vindo nos últimos meses, talvez abra espaço para o Banco Central ele continuar com o ritmo de 0,50, tá? E a gente veja no final do ano um nível de juros mais baixo, tá? Tem também o cenário externo, tá? O cenário externo pode ser mais favorável no sentido em que, de repente, a economia americana não vai continuar nesse ritmo de alta que a gente tem visto aí nos últimos trimestres, e, consequentemente, a gente possa ter uma redução dos juros nos Estados Unidos mais rápida do que a gente está esperando atualmente, tá? E isso certamente vai ajudar também no desempenho da economia brasileira ao longo do ano que vem. Mais um gancho aqui, taxa Selic, bem citada por você. Eu trago aqui que nas últimas semanas números de serviços vieram abaixo do esperado pelo mercado, números de inflação ou em linha ou também abaixo do esperado pelo mercado, e algumas revisões nas projeções de crescimento econômico do Brasil para baixo. Essas revisões foram feitas no Boletim Focus nas últimas semanas. Existe espaço ou para o Banco Central aumentar os cortes de juros, cortes de 0,75, ou então por estender por mais tempo os cortes de meio ponto nas próximas reuniões, falar em Selic a 9% ou até 8% hoje, é um exagero ou não? Ó, Diego, eu acho que dessas suas duas opções, eu acho que é mais fácil ele estender os cortes de 0,50 do que ele acelerar o ritmo para 0,75,
tá? E eu acho que é possível pelos fatores que eu citei anteriormente. Agora, a gente tem aí um grande, talvez o grande perigo para a economia brasileira no ano que vem é essa discussão fiscal. Tá, então se tem alguma coisa que eu acho que nos próximos meses pode atrapalhar esse cenário mais favorável, de redução dos juros, sem dúvida nenhuma, é a questão fiscal, tá, que é uma coisa que no Brasil sempre está mal resolvida, tá, então isso pode, sem dúvida, atrapalhar um pouco, tá, mas, eu acho que por enquanto não é o cenário básico, tá, o cenário básico é que as coisas vão se acertar, se assentar, eu acho que é melhor o termo melhor, e o Banco Central vai continuar essa toada de redução de juros. Agora, de novo, eu acho que é mais fácil ele continuar, estender os cortes de 0,50 do que efetivamente ele acelerar o ritmo para 0,75. Legal. Sobre essa questão fiscal, na quarta-feira será publicado o saldo das contas públicas do país até outubro, também o endividamento do Brasil. Nos últimos meses, né, o déficit, a previsão de déficit para 2023, ela tem aumentado consideravelmente. O buraco para 2024, na sua avaliação, Luiz, pode ser mais embaixo do que o mercado imagina? É uma boa pergunta, Diego, porque você tem aí várias questões que estão em aberto, tá? Então, primeiro, a gente tem que saber quais são entre as medidas que estão sendo, que foram mandadas para o Congresso pelo governo, principalmente essa da subvenção do ICMS, tá? Se ele vai conseguir, tá, aprovar essa da subvenção do ICMS, são 35 bilhões de reais, tá? Tem questões que não estão no orçamento, que parecem que estão subavaliadas no orçamento, como, por exemplo, não está no orçamento esse negócio da desoneração dos 17 setores, tá? É alguma coisa próxima de 20 bilhões de reais. O mercado também considera que o governo está subestimando os gastos com é, aposentadorias, tá? Então, a gente tem aí talvez o buraco seja mais embaixo mesmo, tá? Talvez a gente tenha, o nosso número é que a gente tem aí um déficit no ano que vem próximo de 0,9% do PIB, tá? Bem distante do objetivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de zerar o déficit em 2024. Bacana. O Ibovespa, no último mês de novembro, ele engatou um rally positivo das ações e foi um rally que foi impulsionado pela entrada de capital estrangeiro do Brasil. Peguei o número aqui, saldo superior a 18 bilhões de reais de entrada de capital estrangeiro só no mês de novembro, revertendo uma tendência ruim de agosto a outubro. Com isso, o dólar também perdeu força frente ao real. Esse movimento específico do dólar, essa desvalorização, ela tem potencial para continuar por mais tempo, na sua avaliação, Luiz? Bom, a gente está entrando agora num mês que é um mês que sazonalmente é mais pressionado o dólar, tá? Porque a gente tem uma saída de recursos, porque as empresas mandam lucros e dividendos para fora, então é um momento de maior pressão. Mas se a gente olhar mais para frente, eu acho que tem grande potencial, tá? Porque a expectativa no ano que vem, se, por exemplo, a gente tiver uma redução dos juros mais forte lá fora, lá pelo Banco Central americano, do que a gente está esperando, tá? A gente pode ter um movimento de enfraquecimento do dólar no mercado internacional, tá? Então, eu acho que a grande chance da gente continuar a ver o real, por exemplo, o dólar, desculpe, abaixo desse nível psicológico de R$ 5, tá? Eu acho que tem muito a ver com a questão do dólar no mercado internacional, tá? Porque a gente tem algumas fontes de pressão do dólar com relação ao que a gente teve esse ano, como por exemplo, uma vez que a gente vai continuar reduzindo os juros, por exemplo, se o Banco Central americano não reduz os juros lá no primeiro semestre, e a gente vai nesse ritmo de 0,50 ao longo das próximas reuniões, o diferencial de juros entre o Brasil e Estados Unidos vai ficar menor, tá? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma pressão, tá?
para desvalorização do real. Outra questão que também a gente tem que levar em consideração que a balança comercial no ano que vem vai ser menor do que esse ano. Tá? A gente está falando desse ano, uma balança comercial vai ficar em torno de 95 bilhões de dólares, que é o maior saldo comercial da história. Tá? Ano que vem a gente está projetando uma balança comercial entre 70 e 75 bilhões de reais, principalmente porque a safra do ano que vem não vai ser próxima do que a gente teve esse ano. Tá? Então, eu acho que a grande chance da gente continuar a ver o real valorizado frente ao dólar, tá? Então abaixo desse nível psicológico de R$ 5, tá? A política monetária lá nos Estados Unidos surpreender positivamente e o Fed começar a cair os juros mais rapidamente, e aí você vai ter um enfraquecimento do dólar internacionalmente e vai acabar afetando o Brasil também. Sobre o cenário externo, eu quero me aprofundar um pouco nessa questão, porque a probabilidade de um novo aumento nas taxas de juros americanas caiu consideravelmente depois da última reunião do Banco Central Americano, uma das razões, se não a principal, para o rally da Bolsa no mês de novembro. Só que, ao mesmo tempo, existe um temor para as grandes economias do ano que vem de uma recessão, o temor este considerado por analistas do banco JP Morgan em relatório. Qual que é o tamanho desse risco de uma recessão nas grandes economias no ano que vem? E de que maneira que o Brasil pode ser impactado, a economia brasileira pode ser impactada por uma desaceleração a níveis globais no próximo ano? Bom, Diego, eu acho que a Europa, por exemplo, é praticamente certo, tá? A gente ter uma recessão aí na virada de 2023 para 2024, tá? A economia europeia está muito fraca, tá? Os juros estão elevados para os padrões europeus, tá? Eu acho que não tem como fugir de uma recessão. Nos Estados Unidos, um grande ponto de interrogação, tá? A gente tem aí uma das coisas que certamente está sustentando o crescimento do PIB americano, tá? Que está surpreendendo todo mundo, tá? Que o crescimento do PIB americano no terceiro trimestre anualizado foi 5,2%. Tá? Para uma economia do tamanho da americana crescer 5,2% é muita coisa, tá? E boa parte desse crescimento se deveu ao crescimento do consumo das famílias, tá? E o consumo das famílias ainda está sendo impactado pelas políticas fiscais expansionistas que o governo americano fez durante a pandemia, tá? As transferências de rendas que foram feitas ao longo da pandemia pelo governo americano fizeram com que o consumidor americano ele gerasse um excesso de poupança, e aí não é uma poupança, é excesso da tendência natural de crescimento da poupança de 2,3 trilhões de dólares. Tá? Que o americano vem consumindo nos últimos trimestres a um ritmo de 250 bilhões por trimestre. Tá? A nossa expectativa é que em algum momento aí do primeiro semestre do ano que vem, essa poupança acabe. Tá? Isso aí vai tirar do PIB americano 1,1 ponto percentual. Tá? Então, eu acho que a chance de a gente ter um PIB negativo ou dois PIBs negativos nos Estados Unidos em 2024 é grande. Tá? Eu não acho que é uma recessão profunda, tá? Mas é uma recessão, seria uma recessão leve. Tá? Agora, eu acho que para o Brasil, o impacto é relativamente pequeno, tá? Porque a economia brasileira é muito fechada, tá? O que a gente exporta basicamente são produtos agrícolas, tá? Que não devem ser tão afetados pela desaceleração leve da demanda nos Estados Unidos e na Europa, tá? A economia chinesa vai continuar crescendo no ritmo próximo de 4%, tá? Então, eu acho que para o Brasil é muito mais importante a relação oferta e demanda de produtos agrícolas, tá, do que a desaceleração das economias centrais, tá? Eu acho que isso não vai ser um grande problema, inclusive pode até ajudar um pouco, tá?
a recente queda do preço do petróleo, que o Brent já veio abaixo de $80 de novo, tá? Tem a ver com essa expectativa de uma demanda mais fraca, tá? Se você tiver a manutenção, por exemplo, do preço do petróleo em níveis baixos, isso pode ajudar, por exemplo, aqui no Brasil, a você ter espaço maior para reduzir os juros, dado que a gente pode ter quedas no preço do combustível, o que vai ajudar a inflação, tá? Então, eu acho que não necessariamente, tá, uma desaceleração da economia mundial vai ser de todo ruim para a economia brasileira. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas aqui estão sempre abertas. Até uma próxima. Até a próxima, Diego. Um abraço. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações ao que será assunto ao longo do dia nos mercados. Agenda da semana, semana quente. Amanhã tem a divulgação do PIB do terceiro trimestre pelo IBGE, previsão de um crescimento leve de 0,3% em relação ao segundo trimestre, mas com projeções que apontam também para uma desaceleração da economia brasileira. Na quarta-feira, será divulgado os saldos das contas públicas do país até o mês de outubro, e na sexta, números de emprego de novembro nos Estados Unidos, o payroll de novembro. Além, claro, da expectativa de votações da reforma tributária e da LDO na Câmara dos Deputados. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em leve alta de 0,5%, cotado a R$ 4,89, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Eu agradeço muito sua companhia, sua audiência. Te lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Não perca também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todas as terças-feiras, na hora do almoço, coloque aí na sua agenda. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!